Minha esposa foi embora há 3 meses, e o silêncio nesta casa é a única coisa que eu realmente conquistei em 59 anos. Ela não gritou, não quebrou pratos, nem me acusou de alguma traição escondida. Ela simplesmente parou junto à porta e disse: Eduardo, passei 30 anos esperando você chegar, mas você ficou parado o tempo todo. Então ela saiu. Eu nem tentei impedi-la. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não sabia como sentir o desespero. Apenas a vi partir, imaginando se a fechadura da porta da frente estava segura o suficiente para a noite. Essa é a minha tragédia. Tenho 59 anos e nunca cometi um erro grande o suficiente para quebrar meu coração. O que significa que nunca vivi uma vida grande o suficiente para ter importância. Cresci em uma casa onde o cuidado era uma oração. Meu pai, Joaquim, era um homem que via o mundo como uma série de armadilhas. Ele trabalhou no mesmo emprego de escritório por 42 anos. Não porque gostasse, mas porque o chão não tremia sob seus pés ali. Não se incline demais na janela, Eduardo, ele dizia. Não pegue o atalho. Fique no caminho iluminado. Ele não estava sendo cruel. Ele achava que estava me protegendo. Ele me ensinou que a vida era algo a ser sobrevivido, não vivenciado. Minha mãe, Beatriz, era o eco do grito dele. Ela mantinha a casa impecável e a rotina inquebrável. O jantar era às 19, o jornal era às 20, o silêncio era às 21. Aprende cedo que, se você não faz barulho, nada te eating. Se você não sobe na podcast, aos 20 anos eu já havia me aposentado mentalmente. Enquanto meus colegas se mudavam para cidades grandes, se apaixonavam e desapaixonam, e falhavam em projetos ambiciosos, eu procurava a cadeira mais resistente para me sentar. Escolhi a contabilidade. As pessoas pensam que se trata de números, mas para mim era sobre a ausência de surpresas. Em um livro caixa, tudo tem um lugar. Se um número está faltando, você o encontra, e o mundo se equilibra novamente. Não há espaço para o talvez na contabilidade. Eu gostava disso. Eu amava a segurança do previsível. Lembro-me de observar um amigo de escola, um rapaz chamado Marcos, que decidiu vender tudo para se mudar para o litoral e abrir uma pequena escola de mergulho. Lembro-me de pensar que ele era um tolo. Tinha pena dele pelos riscos que estava correndo. Agora, 35 anos depois, percebo que não tinha pena dele. Eu estava usando meu julgamento para esconder minha própria covardia. Ele pode ter falido, mas sentia o ar salgado no rosto todas as manhãs. Eu só sentia o ar condicionado. Então veio a Cláudia. Ela era professora, de fala mansa e paciente. Quando nos conhecemos, não senti um raio. Senti uma sensação de alívio. Ela era segura, era gentil. Vinha de uma boa família e não exigia o tipo de intensidade emocional que me aterrorizava. Nosso namoro foi uma série de caminhadas programadas e jantares educados. Eu a pedi em casamento não porque não pudesse imaginar a vida sem ela, mas porque era o próximo passo lógico no caminho seguro. Casamos em um sábado que não choveu. Tudo foi perfeito. Tudo foi controlado. Mas a segurança é um veneno lento. Ela não te mata de uma vez. Ela apenas te anestesia, até que você não consiga sentir o pulsar da sua própria vida. Mudamos para uma casa modesta em um bairro tranquilo. Tivemos um filho, Daniel. Eu desempenhei o papel de bom pai com precisão clínica. Eu provia, estava em casa todas as noites. Nunca aumentei a voz, mas olhando para as fotos da infância de Daniel, vejo um homem que está no enquadramento, mas não está realmente na foto. Eu estava sempre pensando na hipoteca, no seguro, no fundo de pensão. Os muros que eu estava construindo para manter as coisas ruins do lado de fora, não percebi que esses mesmos muros estavam impedindo o amor de entrar. Uma noite, quando Daniel tinha 7 anos, ele caiu e ralou feio o joelho. Ele estava chorando, procurando conforto. Limpei o ferimento, coloquei o curativo e disse: perto do corar, é só um arranhão. Tome mais cuidado da próxima vez. Eu não o abracei. Não disse que estava tudo bem sentir dor. Eu tinha tanto medo da bagunça da dor dele, que tentei resolvê-la com lógica. Vi o olhar nos olhos dele, um lampejo de confusão, a percepção de que seu pai era um homem de pedra. Ele parou de me procurar com seus arranhões depois disso. Começou a procurar a Cláudia, e eventualmente parou de procurar qualquer pessoa naquela casa. À medida que os anos se transformavam em uma névoa cinzenta de rotina, Cláudia começou a mudar. Ou talvez, ela finalmente parou de fingir. Os sorrisos tornaram-se mas e curtos. As conversas tornariam-se relatórios sobre a logística da casa. O carro precisa de troca de óleo. Precisamos de mais sabão. Daniel tem um trabalho para entregar. Éramos como 2 fantasmas assombrando o mesmo corredor. Senti a distância crescer, mas não falei nada. Falar era arriscar uma briga. Brigar
era vivenciar o desconforto. Eu passei minha vida inteira treinando para evitar o desconforto a qualquer custo. Eu achava que estava sendo um marido estável. Na realidade, eu estava sendo um marido ausente. Eu protegia a paz da casa, enquanto a alma do casamento morria, de fome bem na minha frente. Quando cheguei aos 50, o silêncio em nossa casa não era apenas falta de barulho, era um peso físico. Você pensaria que viver sem conflito seria pacífico, mas na verdade é exaustivo. É a exaustão de prender a respiração por 20 anos. Eu observava Cláudia na cozinha, movendo-se com uma graça que havia se tornado mecânica. Ela arrumava a mesa para 3, depois para 2 e eventualmente apenas para nós dois novamente depois que Daniel partiu. Ela não cantarolava mais, não me perguntava sobre o meu dia porque já sabia a resposta. Estava tudo bem. Estava sempre apenas bem. Minha vida era uma série de bens que resultavam em um monumental nada. Eu tinha 54 anos quando percebi que não tinha uma única memória da década anterior que fizesse meu coração bater mais rápido. Nenhuma. Eu protegi meu coração tão bem que acabei colocando-o em coma. Daniel foi o primeiro a realmente quebrar o lacre. Ele tinha 21 anos, parado na sala com uma mochila e um olhar de determinação aterrorizante. Ele nos disse que estava se mudando para a Europa menos sem emprego garantido, apenas um contato de um albergue e o desejo de ver o que havia além das fronteiras da nossa cidade previsível. Senti uma onda de pânico genuíno. A voz do meu pai, a voz de Joaquim, ecoava no meu crânio. É perigoso lá fora. Fique onde é estável. Eu o fiz sentar e dei a ele a conversa que achei que um pai responsável deveria dar. Falei sobre trajetórias de carreira, sobre a volatilidade da economia, sobre a relação risco-benefício. Falei com meu filho como se ele fosse uma planilha. Ele olhou para mim, não com raiva, mas com uma piedade profunda do esmague a alma. Ele disse: pai, você tem tanto medo de perder o que não percebeu, que na verdade não tem nada. Ele partiu na manhã seguinte. You now correct. Penis. Verifiquei a pressão dos pneus do meu carro e fui trabalhar. Disse a mim mesmo que ele voltaria quando crescesse. Eu estava errado. Ele não cresceu para ser como eu. Ele cresceu para estar vivo. O relógio da minha vida começou a bater mais forte depois disso. Eu olhava no espelho e vi os olhos de Joaquim, me observando, o mesmo semicerrado de olhos cauteloso, o mesmo cabelo ralo, a mesma boca que raramente sorria por medo de trincar a porcelana de sua dignidade. Minhas articulações começaram a doer pelas manhãs, um lembrete físico de que o tempo para o algum dia estava se esgotando. Eu sempre dizia a mim mesmo que viajaria algum dia, que diria a Cláudia o quanto a apreciava algum dia, que arriscaria um novo negócio algum dia. Mas o algum dia é um mentiroso. É um horizonte que recua toda vez que você dá um passo em direção a ele. Eu estava chegando aos 60, e meu horizonte não era nada além de um pôr do sol sobre um cemitério de oportunidades perdidas. Eu tinha o dinheiro, tinha a saúde, tinha a estabilidade, mas não tinha histórias para contar. O afastamento de Cláudia foi sutil, como uma maré baixando. Você não percebe que a água se foi até estar pisando em areia seca. Ela começou a fazer longas caminhadas sozinha. Entrou para um clube do livro, para o qual eu não fui convidado. Começou a comprar roupas brilhantes e vibrantes menos amarelos e vermelhos intensos, que pareciam um protesto contra as paredes bege da nossa vida. Certa noite, tentei diminuir a distância. Sentei ao lado dela no sofá e tentei segurar sua mão. Parecia que eu segurava uma pedra, não porque ela estivesse fria, mas porque ela não estava mais ali para ser segurada. Perguntei se ela queria ir àquele novo restaurante italiano na cidade. Ela olhou para mim e pela primeira vez em anos, vi seus olhos claramente. Estavam cansados. Não cansados de falta de sono, mas cansados de fim de linha. Ela disse: Eduardo, você sabe qual é a minha comida favorita? Abri a boca para responder e percebi, com um sobressalto enjoado, que não sabia. Eu conhecia o histórico médico dela, o número do seguro social e o tamanho do sapato, mas não conhecia a alma dela. Passei 30 anos protegendo-a do risco, e ao fazer isso, nunca me dei ao trabalho de aprender quem ela realmente era. Eu tentei consertar, eu realmente tentei. Comprei flores para ela menos as caras, daquela loja no centro. Sugeri uma viagem de fim de semana para as montanhas. Tentei até falar sobre meus sentimentos, mas eles eram como ferramentas velhas e enferrujadas, que eu não sabia como usar. Toda vez que eu tentava ser vulnerável, o fantasma do meu pai sussurrava: não seja fraco, mantenha o controle.
Então eu recuava, voltava a falar sobre a previsão do tempo, ou sobre os reparos da casa. Achei que ao manter a estrutura, estava salvando o casamento. Não entendi que uma casa é apenas uma caixa se não houver fogo na lareira. Cláudia não queria mais um marido estável. Ela queria um ser humano. E eu passei tanto tempo fingindo ser um pilar da comunidade que havia esquecido como ser homem. A distância entre nós tornou-se um desfiladeiro físico. Jantávamos em um silêncio tão espesso que quase se podia ouvir as moléculas do ar vibrando. Eu olhava para ela e via a mulher com quem me casei menos a professora com um riso suave e me perguntava para onde ela tinha ido. Então percebi que ela não tinha ido a lugar nenhum. Ela estava bem ali, esperando que eu acordasse. Mas eu tinha o sono pesado, drogado pelo conforto que eu mesmo criei. Eu esperava por um momento seguro para mudar, sem perceber que a mudança é, por definição, insegura. Quando finalmente estive pronto para admitir que estava perdido, o mapa já havia sido queimado. Eu tinha 59 anos, parado em um jardim perfeitamente cuidado, perguntando-me por que nada crescia. 2 semanas depois que Cláudia partiu, fiz algo que não fazia há 40 anos. Dirigi sem um destino. Normalmente, cada viagem que eu fazia era planejada, cronometrada ao minuto, com uma compreensão clara dos padrões de tráfego e da rota mais eficiente. Mas naquela terça-feira, o silêncio da casa tornou-se tão alto que começou a vibrar nos meus dentes. Entrei no carro e apenas dirigi. Vi-me indo em direção à costa, para os lugares que eu costumava julgar as pessoas por visitarem em dias de semana. Parei em um pequeno café desgastado pelo tempo, com vista para um Atlântico cinzento e agitado. O vento era cortante, e o ar salgado parecia tentar esfregar a estagnação da minha pele. Sentei-me ali com um café morno e percebi que nem sabia como sentar comigo mesmo. Sem uma tarefa, sem um livro-caixa para equilibrar, eu era um terno vazio. Senti um desejo súbito e desesperado de ser real. Peguei meu telefone e liguei para Cláudia. Ela atendeu no quarto toque. Sua voz era cautelosa, neutra. Sim, Eduardo. Eu não tinha preparado um roteiro. Normalmente, eu tinha 3 pontos de discussão para cada conversa. Estou no litoral, eu disse. Parecia patético como uma criança relatando sua localização a uma professora. Estou sentado em um café, olhando para a água. Está agitado hoje. As ondas estão para todo lado. Houve um longo silêncio do lado dela. Esperei que ela risse ou desligasse. Em vez disso, ela sussurrou. Levou 30 anos para você olhar para as ondas, Eduardo. Espero que elas valham a pena. Conversamos por 20 minutos. Não foi uma reconciliação, mas também não foi um funeral. Ela concordou em almoçar comigo no domingo seguinte. Pela primeira vez em meses, o peso no meu peito aliviou o suficiente para que eu pudesse respirar fundo. Fui para casa e limpei a casa. Comprei lençóis novos. Até pesquisei preços de passagens para Portugal, onde Daniel estava morando. Senti uma onda do que pensei ser esperança. Pensei, é isso, estou mudando, estou correndo o risco. O domingo chegou e cheguei ao restaurante 15 minutos adiantado. Eu tinha ensaiado o que queria dizer. Ia dizer a ela que finalmente entendi. Ia prometer a ela uma vida nova, uma vida de viagens e espontaneidade. Eu seria o homem por quem ela é. Quando ela entrou, estava linda, mas parecia mais velha do que eu me lembrava. Havia uma liberdade em sua postura que não existia quando ela morava comigo. Pedimos a comida e lancei meu discurso. Falei sobre a viagem ao litoral. Falei sobre meu plano de vendermos a casa e nos mudarmos para um lugar menor, um lugar vibrante. Falei com uma intensidade febril, tentando vender a ela esse novo Eduardo. Observei seu rosto, esperando pela faísca de animação, pelo perdão que senti que estava conquistando a cada palavra. Mas Cláudia apenas me observou, com um olhar triste e firme. Ela não interrompeu. Quando finalmente fiquei sem fôlego, ela se inclinou para frente e tocou minha mão, da mesma forma que costumava fazer quando Daniel era bebê e tinha feito algo errado, mas não sabia por quê. Eduardo, ela disse suavemente, você ainda está fazendo isso. Você ainda está tratando nossa vida como um problema de contabilidade. Você calculou que a espontaneidade é a resposta correta para me ter de volta. Então, está tentando forçá-la. Você não está sendo corajoso. Você está apenas apavorado de ficar sozinho. Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer grito jamais poderia. Senti o novo Eduardo desmoronar. Ela estava certa. Até minha tentativa de ser selvagem foi um movimento calculado.
Eu não estava sentindo a paixão. E UAS, encenando porque parecia a maneira mais segura de consertar a situação. Eu ainda estava tentando controlar o resultado. O restaurante estava cheio, mas naquele momento, parecia que éramos as únicas duas pessoas no mundo. Olhei para o cardápio, depois para a toalha de mesa, incapaz de sustentar o olhar dela. E, não sei se é de outro jeito, Cláudia, admiti. E minha voz finalmente soou real, porque estava quebrada. Passei 59 anos construindo uma fortaleza. Não sei como viver ao ar livre. É frio aqui fora. Ela apertou minha mão, e depois, a retirou. Eu sei que é, disse ela. Mas não posso voltar para a fortaleza apenas para te manter aquecido. Passei minha vida inteira sendo seu isolamento térmico. Estou cansada de ser uma parede. Ela ficou para a refeição, mas a esperança que senti antes havia desaparecido, substituída por uma clareza fria e dura. Percebi que não se pode desfazer 3 décadas de ausência emocional com um almoço e uma promessa de férias. A vida não tem um botão de reset. Ela só tem um botão de continuar. E às vezes, a história já passou por você. Depois do almoço, acompanhei até o carro. O silêncio entre nós era diferente agora. Não era o silêncio pesado e sufocante da casa. Era a quietude de um fim. Enquanto ela se afastava, olhei para o meu relógio. Eram Lima Blas. A Lima Blas eu tinha exatamente 24 horas até o meu 60º aniversário. Esse marco parecia a borda de um abismo. No mundo do meu pai, 60 era o começo do fim. O momento de se acomodar e esperar a luz apagar. Mas enquanto eu estava naquele estacionamento, senti um tipo diferente de pressão. O tic-tac do relógio não era apenas sobre envelhecer, era sobre o fato de que eu estava ficando sem tempo para ser uma pessoa que realmente existisse. Percebi que, se eu morresse amanhã, meu obituário seria uma lista de coisas que eu não fiz. Eduardo não bebeu demais, não perdeu seu dinheiro, não quebrou a lei, não deu vexame. Era a biografia de uma sombra. Fui para casa e sentei-me na sala escura. Não liguei a TV, não verifiquei meus e-mails. Apenas sentei ali e deixei o desconforto me invadir. Pensei no Daniel, pensei na vez em que ele me pediu para acampar quando tinha 12 anos. E eu disse não, porque poderia chover e o equipamento era caro. Lembrei-me da decepção em seu rosto, uma decepção que ele acabou aprendendo a esconder atrás de uma máscara de independência. Percebo agora que não nos salvei da chuva, apenas garanti que nunca víssemos as estrelas. Peguei meu laptop, e em vez de olhar preços de passagens ou fundos de previdência, escrevi uma mensagem para Daniel. Não perguntei como ele estava. Não disse para ele ter cuidado, apenas escrevi. Faço 60 anos amanhã. Percebi hoje que fui um espectador na minha própria vida. Sinto muito por ter tentado fazer de você um também. A parte, enviar, antes que pudesse me convencer do contrário. Foi a primeira coisa insegura que fiz em anos. Acordei na manhã do meu 60º aniversário, em uma casa que estava perfeitamente calibrada. O termostato estava ajustado para exatamente 22 graus. A cafeteira automática chiava na cozinha. A luz do sol atingia o chão da sala, no ângulo preciso que eu aprendi a esperar ao longo de 20 anos, vivendo nesta coordenada. Fico ali deitado, com 60 anos, e me senti como uma peça de mobília, que foi bem mantida, mas nunca usada. Não havia balões, nenhum café da manhã surpresa, nenhum feliz aniversário sussurrado no meu ouvido, apenas o zumbido da geladeira. Um som que se tornou a trilha sonora do meu fracasso. Percebi então que meu pai, Joaquim, havia vencido. Ele tinha conseguido criar um homem indestrutível, porque já era oco. Pensei nos últimos dias de Joaquim no hospital. Ele não morreu de coração partido ou de uma vida vivida intensamente. Seu corpo simplesmente decidiu que tinha terminado com a rotina. Ele morreu silenciosamente e efficientemente, e sem causar alvoroço. Atualmente, estou no caminho para a mesmíssima saída. Passei a manhã verificando meu telefone a cada 5 minutos. Estava esperando pelo e-mail do Daniel. Estava esperando que Cláudia mandasse uma mensagem. Talvez um feliz aniversário. Eduardo, espero que tenha um bom dia. Mas a tela permanecia preta. Um espelho frio refletindo meu próprio rosto envelhecido. Caminhei pelos cômodos da casa, e pela primeira vez, a segurança que eu construí parecia uma prisão. Olhei para o sofá caro que compramos há 10 anos. Ele ainda parecia novo porque nunca nos sentamos nele com nenhuma paixão. Sentávamos ali para ver o jornal. Sentávamos ali para esperar o dia terminar. Toquei o tecido e senti uma raiva, súbita e irracional. Quis rasgá-lo. Quis derramar vinho no tapete branco. Quis fazer algo que não pudesse ser desfeito.
algo que deixasse uma cicatriz permanente nesse ambiente estéril. Mas não fiz. Apenas fui à cozinha e preparei uma torrada seca. O hábito de ser cuidadoso é uma coleira que nunca se solta. Mesmo quando o dono se vai, por volta do meio-dia, a notificação de e-mail finalmente tocou. Meu coração fez algo que não fazia há anos. Menos bateu contra minhas costelas, com uma violência que me deixou tonto. Abri a mensagem do Daniel. Não era longa. Feliz aniversário, pai. Li sua mensagem. Não sei bem o que dizer. Tem razão. Eu sei desde criança que você estava se escondendo. Eu achava que você estava bravo comigo, mas depois percebi que você só tinha medo do mundo. Não guardo mágoa, mas também não sei como diminuir a distância entre nós. Você construiu um muro e eu me mudei para o outro lado do oceano para encontrar um lugar sem muros. Espero que você encontre um jeito de começar a viver, mesmo agora, mas não faça isso por mim. Faça porque você está cansado de ser um fantasma. Aproveite seus 60 anos. Com amor, Daniel. Li 3 vezes. Não faça isso por mim. Foi a coisa mais honesta que alguém já me disse. Meu filho não estava estendendo a mão para me tirar do poço. Ele estava apenas reconhecendo que eu estava em mim. Ele não iria me salvar. Cláudia não iria me salvar. Não havia um jeito seguro de consertar uma vida que havia sido quebrada pela própria segurança. Sentei-me à mesa de jantar. A mesma mesa onde fizemos milhares de refeições silenciosas. E finalmente deixei a primeira lágrima cair. Não foi um soluço cinematográfico. Foi um vazamento lento e quente. Parecia que a filosofia cuidadosa do meu pai estava finalmente derretendo, deixando para trás nada além da realidade crua e fria do que eu havia perdido. Eu troquei os pontos altos da alegria pela ausência da dor. E acabei sem nenhum dos dois. Decidi sair para caminhar. Não uma caminhada vigorosa pela saúde, e nem uma caminhada até o mercado para comprar mantimentos. Apenas uma caminhada. Saí de casa sem trancar a porta. Para a maioria das pessoas, isso é um pequeno descuido. Para mim, foi uma revolução. Caminhei em direção ao parque, observando as famílias e os casais jovens. Vi um homem, mais novo que eu, ensinando a filha a andar de bicicleta. Ela caiu, chorou, e ele a pegou no colo e beijou seu joelho. Fiquei ali parado. Um contador de 60 anos e uma jaqueta discreta, e senti um luto tão profundo que tive que me apoiar em uma árvore. Lembrei-me do joelho ralado do Daniel. Lembrei-me da minha lógica. Lembrei-me do muro. Percebi que as coisas ruins sobre as quais meu pai me alertava menos a dor, a perda, o fracasso, eram as únicas coisas que tornavam as coisas boas reais. Ao evitar a chuva, eu nunca tinha entendido verdadeiramente o alívio do sol. Eu tinha 60 anos. E só agora estava aprendendo a lição mais básica de ser humano. Que viver é ser vulnerável. O sol da tarde começou a baixar, projetando sombras longas e esqueléticas sobre a grama. O tic-tac do relógio na minha cabeça não era mais uma metáfora. Parecia uma contagem regressiva. 60, 61, 62. Quantos anos mais eu teria dessa estabilidade perfeita? 10, 20. O pensamento de mais 20 anos sentado naquela casa silenciosa, mantendo a mobília e verificando as fechaduras, era mais aterrorizante do que qualquer risco que eu pudesse imaginar. Peguei meu telefone e fiz outra coisa insegura. Liguei para Cláudia novamente. Desta vez não esperei que ela falasse primeiro. Cláudia, eu disse, minha voz grossa e desconhecida. Faço 60 anos hoje. E estou apavorado. Não de morrer. Estou apavorado porque já estive morto por 30 anos e só percebi agora. Não houve silêncio desta vez. Eu conseguia ouvir a respiração dela do outro lado. Um som suave e humano, que era mais precioso do que toda a estabilidade do mundo. Fico feliz que você tenha acordado, Eduardo, disse Cláudia após uma longa pausa. Sua voz não tinha a centelha de uma mulher pronta para voltar para casa. Tinha o peso de uma mulher que já havia encontrado seu próprio ritmo no mundo. Mas eu já estou na metade da minha própria manhã. Não sei se tenho energia para voltar ao começo com você. Eu quis implorar. Quis dizer a ela que mudaria o mundo por ela. Mas o homem cuidadoso em mim havia partido, substituído por um homem que finalmente respeitava a verdade mais do que seu próprio conforto. Apenas disse, eu sei. Só queria que você ouvisse. Queria que alguém soubesse que o muro finalmente caiu, mesmo que a casa esteja vazia. Nos despedimos, silenciosamente. Nenhuma promessa foi feita. Nenhum grande reencontro foi agendado. Duas pessoas reconhecendo os destroços de uma tempestade de 30 anos que aconteceu em total silêncio.
Voltei para minha casa, aquela que deixei destrancada. Nada estava faltando. O mundo não invadiu para me roubar. A única coisa que perdi, ao deixar a porta aberta, foi o meu medo do que poderia acontecer. Sentei-me à minha mesa e olhei para meus extratos bancários, menos a evidência física da minha vida bem-sucedida. Eu tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente por mais 30 anos. Tinha seguro para cada desastre possível. Tinha uma pensão que era inabalável. E ao olhar para aqueles números, senti uma onda de náusea. Aquele era o tesouro de um homem que tinha tanto medo do escuro que nunca apagava as luzes para ver as estrelas. Passei minha força vital acumulando segurança para uma vida que nem sequer estava usando. Era como comprar o carro mais caro e seguro do mundo e nunca tirá-lo da garagem por medo de um arranhão. Percebi que o maior risco que corri foi o que não corri. O risco de ser ferido, porque ao evitar a ferida, acabei deletando a alegria. Por acidente, olhei para a foto de Joaquim sobre a lareira. Ele parecia tão orgulhoso em seu terno de aposentadoria. Eu costumava pensar que ele era um herói por prover uma fundação tão estável. Agora, vejo um homem que estava tão apavorado quanto eu, transmitindo seu medo como uma herança de família. Eu não o odiava, mas estava cansado de carregar suas malas. Paga, Futô, sussurrei. Tudo bem desapegar agora, pai. E a coloquei virada para baixo. Era hora de eu parar de ser o curador de um museu dedicado à segurança. Na manhã seguinte, não verifiquei a previsão do tempo. Não olhei os relatórios de trânsito. Arrumei uma bolsa pequena, menos apenas que eu conseguia carregar. Fui até o espelho e olhei para o homem de 60 anos parado ali. Seus olhos estavam vermelhos e sua pele estava marcada pelas linhas de uma vida gasta semicerrando os olhos para o horizonte. Mas pela primeira vez, ele parecia estar realmente presente. Dirigi até o aeroporto. Não tinha um plano além do voo para Lisboa. Não sabia onde ficaria ou o que faria quando visse Daniel. Nem sabia se ele quereria me ver. E pela primeira vez na vida, a incerteza não parecia uma ameaça. Parecia um batimento cardíaco. Enquanto o avião decolava, olhei para baixo, para a cidade onde passei toda a minha existência. Da Koidoshima, os caminhos que tomei pareciam círculos minúsculos e repetitivos. Vai aos berros, os prédios de escritórios, as grades de uma vida segura. Pensei em todas as pessoas lá embaixo agora, verificando suas fechaduras, preocupadas com suas economias, evitando as conversas difíceis e esperando pelo algum dia. Quis gritar para elas. O algum dia é um fantasma. A única coisa que vocês têm é o fôlego em seus pulmões agora. E ele está acabando. Recostei-me no assento e senti o avião tremer ao atingir uma bolsa de turbulência. Normalmente, eu teria agarrado os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. Desta vez, apenas fechei os olhos e deixei que o movimento me levasse. Eu tinha 60 anos e estava finalmente, assustadoramente, maravilhosamente vivo. Cheguei em Portugal em uma tarde chuvosa. Não liguei para o Daniel do aeroporto. Peguei um táxi até um pequeno café perto do endereço que ele me enviara meses atrás. Sentei-me do lado de fora sob um guarda-sol verde, observando as pessoas passarem apressadas na chuva. Senti a umidade fria na minha pele e não tentei secá-la. Eu estava esperando, não por um momento seguro, mas apenas pelo momento em si. Vi um jovem caminhando pela rua, as mãos nos bolsos, olhando para o mundo com o mesmo olhar curioso e desafiador que vi quando ele saiu da minha sala. Era o Daniel. Meu coração não apenas bateu forte, ele doeu com um amor físico e cru que eu havia reprimido por décadas. Levantei-me, com as pernas tremendo, e não pensei no que dizer. Não tinha um roteiro, apenas caminhei em direção a ele, sob a chuva, pronto para finalmente vivenciar o belo e caótico risco de ser pai. Esta história nos faz pensar que os muros que levantamos para fugir da dor são os mesmos que barram a luz. Eduardo passou 60 anos tentando ganhar um jogo sem nem entrar em campo, só para descobrir que o prêmio de uma vida perfeita é muitas vezes um silêncio vazio. Todos nós temos um pouco do medo de Joaquim dentro de nós, mas chega uma hora em que precisamos escolher. Queremos estar seguros ou queremos estar vivos de verdade? Se você estivesse no lugar do Eduardo, ali no aeroporto aos 60 anos, só com uma passagem de ida e uma vida cheia de arrependimentos, você teria coragem de subir naquele avião? Ou o conforto e a segurança de casa falariam mais alto? Eu adoraria saber o que você pensa.
Deixe seu comentário aqui embaixo. Volker J. sentiu, talvez um pouco tarde demais, que estava sendo cauteloso demais com a sua própria vida